Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vou falar de um tema que para mim é muito importante, o ateísmo. Como eu me tornei ateu? Reflexões sobre o ateísmo e o que eu acho dos cristãos. Vem comigo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que quando eu era adolescente ou na infância, eu frequentei várias igrejas, várias denominações religiosas. Igreja Católica, Igreja Universal, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Centro Espírita, E não encontrei aquilo que tanta gente encontra e busca, que é a salvação, Eu sempre ficava assim, desnorteado nas igrejas de forma muito, como que eu posso dizer, muito ausente, Como se eu não quisesse estar lá. E depois, com 16 anos, eu me tornei agnóstico. Eu não quis mais nenhum tipo de fé e me tornei agnóstico. Isso passou até os 30 anos, quando eu entrei na faculdade de Geografia, Eu entrei com 29 anos na faculdade de Geografia, e lá eu pude descobrir que as religiões, elas são formas de dominação, e que há várias guerras religiosas no mundo. Houve várias guerras e ainda há várias guerras religiosas no mundo. O último aconteceu com a fundação do Sudão do Sul, onde a maioria é cristão cópita e a maioria do Sudão é muçulmana, Então houve essa última guerra religiosa em 2011, que fundou um país por causa de guerra religiosa. Então a religião é sim política, Nós não podemos fugir disso. Quando eu estava na faculdade, um estudo paralelo que eu fiz das religiões, principalmente com foco na religião cristã, sobre, por exemplo, como Constantino, o imperador Constantino, pediu para que o São Jerônimo fizesse a tradução dos textos aramaico, hebraico e grego para o latim, criando texto canônico, aquele texto que é permitido a leitura dele. A Bíblia atual são os textos canônicos, os 4 textos canônicos, E os textos apócrifos, que foram realmente jogados fora. Por que foram jogados fora, Qual que era o intuito de esconder os textos apócrifos? Então já vi nisso uma questão política por trás do imperador Constantino. E o São Jerônimo, que foi quem traduziu os textos, viveu de forma como eremita, de forma isolada, para traduzir os textos para a Bíblia atual. E foi o imperador Constantino também que criou a primeira igreja cristã no mundo, a Igreja Católica, embora haja controvérsia em relação à Igreja Cóptica do Egito, como sendo mais antiga ainda do que a Igreja Católica. Depois, passados muitos séculos, veio a Reforma Protestante. Em 1517, na Alemanha, essa reforma foi feita por Martinho Lutero, que ele era também um padre católico, e revoltado com as indulgências, revoltado com a adoração aos santos, ele forma as 95 teses, que são pregadas numa determinada catedral da Alemanha, e a partir daí é criado então a primeira igreja evangélica do mundo, a Igreja Luterana. E muitos poucos evangélicos no Brasil estudam sobre a questão da Igreja Luterana, sobre Martinho Lutero, E isso é uma coisa muito visível. Eu conversando com alunos, com pessoas evangélicas, eles não sabem que a primeira igreja protestante no mundo foi a igreja fundada por Lutero na Alemanha. Eu acredito também que a reforma protestante foi um salto para a humanidade, já que pudemos, a partir daí, ter outras ideologias políticas e outras formas de leitura do mundo, graças à reforma protestante de Martinho Lutero. Infelizmente, ele é muito esquecido, principalmente pelos evangélicos brasileiros. Bom, de onde viemos? Para onde vamos? Estas são as duas perguntas que grande parte dos evangélicos me fazem. Eu, enquanto geógrafo, acredito no processo de seleção natural. O planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E dentro deste período, no segundo bilhão de anos da formação do planeta, houve os primeiros seres vivos, os estromatólitos. Depois, há 540 milhões de anos atrás, houve a explosão da vida, ainda na forma aquática, pois não havia ainda oxigênio suficiente, mas houve a explosão da vida. Vários animais, inclusive um deles, o trilobita, habitou os mares em volta da Terra. E nesse processo estava formando Pangeia, que era o supercontinente. E depois, no processo de evolução, esses animais
foram da forma aquática para a forma terrestre, evoluindo, até que surgem os dinossauros, no período no período Triássico, né? E vai até o período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, quando parte significativa desses animais foram destruídos. Porque um grande meteoro do tamanho do estádio do Pacaembu caiu na península de Yucatán, no México, né? Dizimando parte considerável dos animais. Não apenas pela explosão atômica que aconteceu, mas sim por causa da poeira que envolveu o planeta Terra e ficou por milhares e milhares de anos sem a radiação solar. Com isso, as plantas morreram, os animais herbívoros que comiam as plantas morreram de fome, e os animais carnívoros que comiam os animais herbívoros também, parte deles considerável, morreu de fome. Sobreviveram apenas aqueles que estavam adaptados em viver em cavernas e lugares escuros, tá? Até a chegada dos mamíferos e, por fim, a chegada do hominídeo, que é o ancestral do homem. Ele foi encontrado, né, o fóssil dele foi encontrado onde hoje, atualmente, é a Etiópia, né? E se deu o nome de Lucy. Ele está no Museu de Addis Ababa, capital da Etiópia. E daí vem o processo de evolução, né, até chegarmos nos dias de hoje. Não é fácil entender a ciência é uma questão complexa de se entender. Você tem que estudar biologia, estudar geologia, estudar paleontologia para entender o processo de evolução das espécies até os dias de hoje, né? E para onde vamos? Bom, tudo tem um começo, meio e fim. E o planeta Terra tem um fim, vai ter um fim sim. O nosso planeta talvez dure aí mais 4 bilhões de anos até que o Sol, ele cresce constantemente, vá tomar o planeta Terra, né? Ou seja, antes do Sol tomar o planeta Terra, ele vai ficar seco, vai ficar sem água, vai ficar sem vida, né? E as espécies vão acabar. E eu acredito, inclusive, que a espécie humana vai acabar e virão outras espécies para substituirmos. Para vocês terem uma ideia de como tudo é um processo, o solo, a terra vermelha, né, que a gente pega aqui no Paraná, ele era rocha vulcânica antigamente, né? E com o passar do tempo, a erosão, a água, a chuva, né, foram se transformando em terra, né? Ou seja, até a rocha morre. Por que nós seríamos eternos, né? Não há possibilidade nenhuma de nenhum ser vivo ou e não vivo, né, viver eternamente. A rocha morre, os planetas morrem, as estrelas morrem e nós também morremos, como um processo natural, né? Só que quem não aceita vai procurar o que? A Jesus, a Deus, tem medo da morte, tem medo do inferno, né? Os cristãos trabalham muito com a ideia do maniqueísmo, que é o bem e o mal, né? O bem, Jesus e Deus, e o mal, o diabo, né? Aliás, muitos evangélicos fazem mais marketing do diabo do que de Deus, né? E eu abomino esse tipo de pensamento maniqueísta. Para mim não há pessoa boa e pessoa má. Há algumas características que levam as pessoas a fazerem coisas ruins ou coisas boas. Só para citar 2 exemplos de religiões que não trabalham a partir do maniqueísmo, do bem ou do mal. O budismo, que é uma religião do Extremo Oriente, e uma religião afro-brasileira, que é a Umbanda. Estas 2 religiões não trabalham com a questão do maniqueísmo, que eu abomino, né, essa questão de bem e mal. Bom, o que eu acho dos cristãos atuais, né? Parte consideráveis são progressistas, a favor da distribuição de renda, a favor da taxação dos super ricos, a favor da comida ao mais pobre, né, de partilhar o pão. E parte deles usam a religião como preconceito contra pobre, contra negro, contra homossexuais, tá? Então, uma parte dos cristãos são progressistas e outra parte, acho que inclusive até maior um pouco, sejam reacionários. Nem de direita, reacionários. Usam, por exemplo, usaram e usam o bolsonarismo como válvula de escape para pregar o seu preconceito, o seu ódio contra as minorias sociais, tá? Então eu vejo como parte dos cristãos, aqueles humanistas, aqueles que valorizam o partilhar o pão, aqueles que não discriminam os homossexuais, não discriminam os pobres, né? Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, um ser humano incrível, eu sigo ele nas redes sociais, tenho ele como meu amigo no Facebook e no Instagram. Outra pessoa que eu tenho como meu amigo também nas 2 redes sociais é o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro. Caso ele fosse deputado pelo estado de São Paulo, com certeza ele teria meu voto, tá?
pela postura ética. Inclusive ele, a Marina Silva, eles estão à frente da frente parlamentar pelo Estado laico. Imagine um pastor, uma evangélica, Marina Silva também é da Assembleia de Deus, falando a respeito do Estado laico. Isso é bonito, né? Agora, pessoas que pregam o ódio, que pregam a desunião, que pregam o preconceito, essas daí eu abomino radicalmente. Antes de ontem, no ônibus que vinha aqui do Terminal Mercado até o Terminal Campo Grande, né, eu desço no Jardim Aurélia, que eu moro aqui, começou um pastor a pregar lá, né, um dito pastor, entre muitas aspas, que eu acredito que pastor de verdade não faça pregação em ônibus, pregando que a pessoa que não acreditasse, ela ia para o inferno, que não acreditasse em Deus, ou seja, meu caso, que sou ateu, e também que a macumba era coisa do diabo. Imagina se tem pessoas no ônibus que são de religiões de matriz africana, umbandista, candomblessista, né? E eu, ateu, me senti ofendido por isso. Muitos evangélicos confundem o Estado laico com o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que proíbe as pessoas, os seus cidadãos, de terem uma religião. O Estado laico não. Ele não apoia nenhuma religião, portanto, ele respeita todas as religiões. E eu sou isso. Eu sou laico, né? Eu respeito a diversidade religiosa, nunca discuti com um aluno a respeito do ateísmo, pois eu acredito que o ateísmo só deva ser discutido com pessoas ateias, não com cristãos, porque eles nunca vão entender. E dentro do Estado laico é complicado você defender uma religião e atacar a outra religião, né? Por isso, dentro da Constituição Federal, até trouxe aqui, existe a lei 9.459, de 13 de maio de 1997, que pune preconceito religioso. Então, se um determinado pregador está no ônibus falando a respeito da sua religião e criticando as outras religiões, ele está cometendo um crime de ódio, né? Inclusive, ele deve ser filmado, na minha concepção, e enviado para a polícia, fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa do tipo. Enquanto aqui em Campinas não temos uma legislação que proíba a pessoa de pregar em ônibus, vai ser difícil controlar essas pessoas loucas, né, doentes, que criticam as outras pessoas de outras religiões, que criticam a homossexualidade. Se um casal de homossexual tiver de mão dada no ônibus, ele vai falar mal dessas pessoas, dizendo que são do diabo, que tem que ir para o inferno, né? Isso daí não é justo. Eu não concordo com proselitismo religioso nem na rua, né? Aqui em Campinas, por exemplo, fica alguns religiosos, ditos evangélicos, né, entre muitas aspas, na frente da Catedral Metropolitana, pregando contra a Igreja Católica, falando mal de santo, né? Isso daí não pode existir, na minha concepção. É proibido. Na China, por exemplo, você pode ter uma religião, mas você não pode fazer proselitismo na rua, pois isso atacaria as outras matrizes religiosas, né? E aqui é a mesma coisa. Eu acredito que proselitismo religioso tem que ser proibido em público. Um exemplo desse proselitismo é que eu moro próximo ao Unimart, né? Então tem jovens da chamada Missão Batista que pregaram em todos os postes da Avenida John Boy do Lope, em frente aqui ao supermercado Pague Menos. Jesus é a vida, Jesus é a salvação. E eles foram do outro lado da rua, no ponto de ônibus, onde tem uma placa escrito mãe não sei o que, amarração, cura de amor, cura de enfermidades, doenças, ligue para, né? Eles foram lá e apagaram o número dessa mãe de santo, né? Eu acho isso um desrespeito enorme. Por que a placa de Jesus pode e a placa da mãe de santo não pode? Ou pode todas as religiões ou não pode nenhuma, né? Isso é o meu conceito de Estado laico, tá? Então é isso, pessoal. Eu tenho afinidades grandes, inclusive com inúmeros pastores e padres no meu perfil no Facebook e no Instagram, mas, por outro lado, também repudio as religiões que fazem das pessoas serem de extrema direita, tá? A extrema direita não gosta da diversidade sexual, não gosta da diversidade religiosa. A extrema direita é contra tudo aquilo que prega a democracia, que é a diversidade, que é o respeito ao próximo, não importa quem ele seja, tá? E nesse sentido eu sou absolutamente contra essas religiões. É esta a minha posição, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.